como a empresa construiu sua história ao longo das décadas. A Ciplan é uma empresa pioneira em Brasília, né? Então ela foi uma das primeiras indústrias em Brasília, a primeira fábrica de cimento em Brasília e que faz parte da história do Distrito Federal de um modo geral. Então, ao mesmo tempo que a população do Distrito Federal cresceu, a empresa também cresceu e, coincidentemente, quando a empresa foi construída, ela tinha mais ou menos o mesmo número de habitantes que tinha em termos de capacidade instalada. Então, nós começamos com 190 mil toneladas naquele momento e hoje nós temos aí praticamente a mesma população do Distrito Federal com 3 milhões de habitantes e nós temos 3 milhões de toneladas. Então, mais do que uma história junto com o Distrito Federal, a empresa veio acompanhando o seu processo de evolução, de crescimento junto com o Distrito Federal de um modo geral. E o que é mais gratificante é que não é só o Distrito Federal, nós estamos falando de quase uma boa parte do Brasil, porque a Ciplan atua em várias regiões, vários estados, muitos municípios e nós ficamos muito felizes da empresa poder crescer junto com o crescimento da população e do crescimento das famílias brasileiras. Quais são algumas histórias memoráveis da Ciplan ao longo dos anos? Nós temos várias histórias marcantes, né? Mas eu quero ressaltar algumas dos últimos anos. A primeira delas com relação ao trabalho que a empresa faz, com relação à segurança do trabalho. Então, a evolução é importante. Nós conseguimos com a redução do número de acidentes do trabalho. Eu destacaria também a evolução em processos ambientais, melhorias ambientais de modo geral. É um trabalho importante com relação ao lançamento de novos produtos, não só na área de cimento, mas busca de oportunidades como produtos de fertilizantes, de corretivos de solo, entre outros, né? Então nós temos várias ideias e coisas marcantes que ocorreram ao longo desse tempo. Mas uma coisa que mais me marcou foi o trabalho que a empresa fez no início da pandemia, que nós não sabíamos ao certo o que seria a pandemia e qual seria o desdobramento disso, mas nós tivemos a oportunidade de aprendermos bastante com o que foi feito em outras empresas do grupo, principalmente na França, que naquele momento eles estavam pelo menos há 1 mês e meio, quase 2 meses à frente do que estava acontecendo em outros países e nós podemos implementar aqui as melhores práticas de controles e cuidados com relação à prevenção da pandemia e nesse período nós não demitimos ninguém, muito pelo contrário, nós empregamos, nós aproveitamos para estender os aprendizados, um trabalho que foi feito na comunidade como as medidas de prevenção contra a pandemia e isso trouxe os menores índices de contaminação contra o vírus Covid. Então eu destacaria como uma das coisas que me encheu bastante de prazer e satisfação como um trabalho mais do que do lado econômico, do lado social e com relação à saúde também. Nós lançamos uma meta de eliminação do número de pessoas que não tinham ainda o ensino fundamental e naquele momento nós tínhamos mais de 115 colaboradores que não tinham ainda o ensino fundamental e a empresa tinha que tomar uma decisão que se ela queria acabar com o número de pessoas sem o ensino fundamental, ela deveria tomar uma decisão de ou desempregar essas pessoas e contratar outros, ou seguir um outro caminho que era muito mais árduo, muito mais difícil e foi esse que nós escolhemos. Nós começamos a treinar as pessoas dentro de casa. Então nós montamos mais de 6 turmas de formação escolar em parceria com uma escola e nós conseguimos ao final dessa jornada, nós formamos mais de 85 colaboradores. Então isso eu considero uma tremenda de uma oportunidade social, porque hoje uma boa parte desses colaboradores continuam conosco com formação e nós não desempregamos, muito pelo contrário. Então, mais do que falar do social porta fora, eu quero destacar essas iniciativas porta dentro, porque a partir daí você tem fôlego e você tem condições de fazer ainda muito mais. Qual mensagem você gostaria de enviar a todos que fazem parte dos 55 anos da Ciplan? Que mensagem eu deixaria? A gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue sonhar com o futuro. Então a Ciplan é uma empresa que a gente sonha em crescer, a gente sonha em poder fazer parte da vida de cada um dos colaboradores, a gente sonha em poder construir e ajudar na construção de um país ainda muito melhor. Então é uma empresa de sonhos, nós queremos permanecer pelas reservas que nós temos por mais 140, 150 anos para nós podermos cumprirmos aqui 200 anos de história, né? Com certeza eu não estarei aqui para poder passar essa mensagem, mas outras pessoas
vamos poder passar essa mensagem de continuidade, de gratidão a todos, gratidão aos nossos clientes, aos nossos colaboradores, aos nossos fornecedores, aos nossos funcionários e a todos, a comunidade, os nossos vizinhos. Então é uma história muito bacana, de muita gratidão e que nós temos muitos sonhos ainda e nos ajudem a construir um sonho ainda melhor. Ciplan, 55 anos, tradição em construir histórias.